Os maiores olhos do reino animal pertencem à lula colossal. Essa criatura provavelmente tem o maior par de olhos que já existiu em nosso planeta. Eles medem impressionantes 27 centímetros de diâmetro, o que os torna do tamanho de uma bola de basquete. A lula colossal precisa desses olhos não apenas para ver melhor suas presas, mas também para se proteger de predadores subaquáticos. Seus olhos estão voltados para a frente, dando à lula uma visão binocular. Outro tipo de lula, chamada lula gigante, tem os olhos posicionados em cada lado da cabeça. Isso permite que o animal também veja os predadores. Mas, como não tem essa visão binocular, ela não é muito boa em estimar distâncias. A lula colossal, como muitas outras espécies de lulas, tem uma característica fascinante chamada órgãos de luz, um em cada globo ocular. Esses órgãos de luz são formados por linhas verticais localizadas na parte posterior de seus globos oculares. Esses órgãos são semelhantes aos faróis de um carro. Mas, embora a lula colossal tenha esse recurso muito legal, ela provavelmente não tem visão colorida. A maioria dos animais de águas profundas também não tem. Mas não é que eles precisem muito disso nas profundezas do oceano, onde fica muito escuro. Os seres humanos, por exemplo, têm olhos que só conseguem detectar a luz a uma profundidade de cerca de 500 a 600 metros. Como as lulas colossais são encontradas a mais de 1000 metros abaixo da superfície, elas precisaram se adaptar para conseguirem enxergar em uma escuridão quase total. É por isso que elas também têm pupilas muito grandes, com cerca de 5 centímetros de diâmetro. Isso as ajuda a coletar cada partícula de luz nesses ambientes adversos. Olhos grandes não significam necessariamente corpos grandes, basta perguntar aos társios. Eles são um grupo de primatas que tem a maior relação entre o tamanho dos olhos e do corpo. Cada um de seus olhos é tão grande quanto seu cérebro. Você pode encontrar esses animais com a aparência de Gollum no sudeste da Ásia. Por terem olhos tão grandes, esses pequenos animais não conseguem girá-los totalmente, e por isso precisam confiar em seus pescoços para obter um melhor campo de visão. Semelhante às corujas, seus pescoços podem girar cerca de 180 graus de cada lado. Os társios são animais noturnos e usam esses olhos de aparência peculiar para procurar presas. Eles não fazem muito esforço além disso, apenas esperam que a presa se aproxime deles, sentando-se pacientemente no escuro. Por falar em olhos pequenos, mas eficazes, alguns tipos de olhos de libélula vêm equipados com cerca de 28.000 lentes, mais do que em qualquer outro animal vivo. E, como seus olhos cobrem quase toda a cabeça, elas têm uma visão perfeita de 360 graus. Mas será que um animal pode sobreviver sem pálpebras? A maioria dos seres vivos evoluiu para ter pálpebras para ajudar a proteger seus olhos de detritos. As pálpebras também nos ajudam em ambientes super brilhantes ou quando estamos expostos a altas temperaturas. Por último, mas certamente não menos importante, as pálpebras ajudam a manter os olhos lubrificados para que não ressequem e percam suas funções. Bem, dê uma olhada nas lagartixas noturnas. Elas não têm pálpebras, mas criaram outro método exclusivo. Elas dependem de suas línguas para manter seus olhos lubrificados e limpos. Elas também enxergam muito bem com pouca luz, porque durante a noite, sua visão é 350 vezes mais sensível às cores do que a nossa. Quer dizer, eu certamente adoraria ter olhos que mudassem de cor de vez em quando, mas infelizmente não nasci como uma rena do Ártico, cujos olhos podem mudar de cor dependendo da estação do ano. No verão, por exemplo, seus olhos ficam dourados, enquanto nos meses mais frios eles ficam azuis. Esses animais se adaptaram para ter essa flexibilidade de cores por causa dos níveis de luz em constante mudança em seu habitat rigoroso. Você já ouviu falar de um peixe com 4 olhos? Seu nome oficial é Anableps, e ele tem uma habilidade especial de enxergar acima e abaixo da linha da água, simultaneamente. Como isso acontece? Porque seus olhos são divididos ao meio por uma linha horizontal. Cada um desses meios olhos tem sua própria pupila e retina, o que significa que eles podem agir separadamente. Essa disposição exclusiva de seus olhos permite que o peixe veja tanto predadores no céu quanto insetos em terra, que constituem a maior parte de seu cardápio. Os avestruzes têm olhos que são maiores que seus cérebros. Eles também têm os maiores olhos de todos os animais terrestres, pois medem cerca de 5 centímetros de diâmetro. Mas, se você olhar com atenção, também verá que os avestruzes têm olhos com cílios longos e densos. No entanto, não são realmente cílios, pois não são feitos de cabelo. Esses longos fios são, na verdade, mais parecidos com penas e ajudam esses pássaros enormes a ter um pouco mais de sombra e proteção contra a areia que voa. Alguns dos melhores olhos que existem são os dos camaleões. Eles têm a capacidade de se mover de forma independente, o que dá a esses répteis uma visão de quase 360 graus.
O réptil também pode usar tanto a visão monocular, quando os dois olhos funcionam separadamente, quanto a visão binocular, quando os dois olhos se concentram na mesma coisa. O ouriço do Mar Roxo da Califórnia é basicamente um único olho funcional. Isso ocorre porque toda a superfície de seu corpo está repleta de fotorreceptores. Isso torna o ouriço do mar sensível à luz, o que significa que ele pode ver em todas as direções. De vez em quando, ele precisa focar a luz para ter uma visão melhor. A criatura usa seus espinhos para impedir que parte da luz atinja seu corpo. Alguns olhos do reino animal precisaram se adaptar a climas muito quentes, como os dos camelos, por exemplo. Esses animais têm cílios muito longos que os ajudam a manter a areia afastada. O olho de um camelo também possui uma terceira pálpebra que se estende pelo canto de cada olho. Como seu ambiente é repleto de pequenas partículas de poeira, eles precisam limpar os olhos com mais frequência do que outras espécies. As corujas têm olhos que compartilham uma grande característica com os dos seres humanos. Elas podem ver em 3D, assim como qualquer outro predador. As corujas precisam disso para calcular melhor a distância até suas presas. Mas aí vem o problema. Como esses olhos gigantescos cabem no pequeno crânio de uma coruja? Acontece que essas aves tiveram que redesenhar o formato de seus olhos. O olho de uma coruja não é uma esfera, ele é mais alongado. Os ossos do crânio da ave têm uma estrutura especial chamada anel esclerótico. Ele ajuda a sustentar esses olhos enormes e a mantê-los no lugar. Mas, devido a esses anéis, as corujas não conseguem girar os olhos, que estão sempre olhando para frente. Em vez disso, elas precisam confiar em seus pescoços para enxergar ao redor. O camarão mantis tem provavelmente os olhos mais complexos de todo o reino animal. Nós, humanos, temos apenas 3 tipos de cones em nossos olhos, o que nos dá a capacidade de ver as cores do vermelho ao violeta. O camarão mantis tem 16 tipos de cones. Eles podem não ver cores diferentes das que nós vemos, mas têm um dos melhores sistemas de reconhecimento de cores que existem. Esses receptores de cores extremos permitem que eles reajam a cada pequena mudança de tonalidade muito rapidamente, evitando predadores. Quando você pensa em animais com olhos realmente únicos, ovelhas e cabras não são os primeiros da sua lista, certo? Mas não os descarte tão rapidamente, pois as pupilas das cabras têm o formato de linhas horizontais, e isso tem sua própria finalidade. Dados fornecidos por pesquisadores indicam que o formato da pupila e a orientação dos olhos estão relacionados às atividades diárias de cada tipo de animal. Por exemplo, os grandes predadores diurnos, como os lobos, a maioria deles tem olhos voltados para frente e pupilas redondas. Por outro lado, animais menores, como cobras, gatos ou raposas, que vão procurar comida durante o dia e a noite, têm pupilas com fendas verticais, mais bem adaptadas à visão noturna. Animais mais vulneráveis, como cavalos e veados, precisam estar sempre atentos. Portanto, eles se adaptaram para ter pupilas horizontais largas e estreitas. Isso lhes permite ampliar seu campo de visão, que é mais amplo do que o de qualquer outro animal. Além disso, quando mantém a cabeça baixa, seus olhos giram e eles ficam atentos aos arredores.